Olá, irmãos e amigos, seja bem-vindo. Que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida nessa noite. Que o Senhor esteja sobre você. Essa noite nós fizemos o culto um pouco diferente. Contamos com a participação de mais alguns irmãos e eu louvo ao Senhor pela vida deles. Espero que você já tenha sido abençoado pela palavra, pela oração, pelos louvores. E agora eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Quero compartilhar um texto que abençoou a minha vida nesses últimos dias. Quero pedir que você abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. É um texto bastante conhecido por nós. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Eu vou dar alguns segundos para que você abra sua Bíblia e depois eu vou ler junto com você esse texto. Quero pedir para você acompanhar a leitura desse texto aí na sua casa, juntamente com sua família. Espero que você esteja aí com muita gente, para que nós possamos continuar na presença do nosso Deus, como igreja, como família. Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Peça que Deus abençoe a sua vida através da palavra. Peça que o Senhor traga esperança ao seu coração através da palavra dele, que é viva, que é real, que é libertadora. Feche seus olhos, fale com Deus. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que nos acompanham nessa hora pela internet, Senhor. Louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus porque o Senhor tem preservado suas vidas, preservado sua fé. Nessa hora, Deus, nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo de tribulação, nesse tempo muitas vezes de desesperança, eu quero pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, Deus, que o Senhor venha trazer esperança, trazer paz à nossa vida, Pai, através da Tua palavra. Fala conosco, Deus, abençoa-nos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que eu lhe peço e eu lhe agradeço, que através do Teu Espírito o Senhor possa nos ajudar a entender, compreender, aplicar a Tua palavra à nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sabe, irmãos, nós já vamos entrar aí, talvez na próxima terça-feira, na terceira semana, pelo menos, de confinamento que nós estamos passando. Quando nós ligamos a TV, quando nós ligamos o rádio, quando nós lemos o jornal, quando nós buscamos algum tipo de informação, as informações elas são desencontradas, parece que algumas coisas estão melhorando, parece que outras coisas não estão melhorando. Muitas vezes, quando a gente recebe mensagens no WhatsApp, nas redes sociais, parece que as mensagens são, em sua maioria, as mensagens difíceis, mensagens negativas. Recebemos tantas notícias ruins, tanta gente morrendo. No dia de ontem, a Itália registrou o maior número de mortes, né, diante dessa epidemia toda. Outros países estão enfrentando aí o crescimento, né, da pandemia dentro dos seus lugares, e muitas vezes a gente já acorda de manhã preocupado, a gente acorda de manhã
pensando o que será desse dia, quando que isso tudo vai acabar. E eu recebi uma palavra, recebi uma mensagem essa semana, um texto, e eu gostaria de compartilhar um pouco dele com você. É um texto que ele traz a realidade de que há 2.750 anos atrás uma nação estava vivendo uma situação terrível de morte e insegurança, tal qual nós vivemos hoje. Esse é o contexto do texto que nós lemos de Isaías. O rei Uzias, que havia reinado em Judá por 52 anos, o maior reinado, o reinado mais longo naquela terra até aquele momento de sua história, havia acabado de morrer. Aliás, a profecia diz que no ano da morte do rei Uzias, foi assim que o texto começou. Naquele momento, então, 52 anos depois do início do reinado de Uzias, ele morre. Uzias havia sido um dos grandes reis de Israel. Ele havia trazido uma prosperidade muito grande a Israel. Você vai encontrar isso no texto de 2 Crônicas, capítulo 27. Você vai perceber que Uzias ele empreendeu grandes coisas. Israel teve paz, consolidou as suas fronteiras, ele foi um rei extremamente bom e efetivo para o seu povo. Mas agora Uzias está morto. Como a expectativa de vida naqueles dias era bem menor do que a expectativa de vida nos dias de hoje, possivelmente a grande maioria do povo de Judá nunca havia visto nem presenciado a existência de um outro rei, apenas do rei Uzias. E agora Uzias havia morrido. Desesperança, insegurança e medo da morte, medo do futuro, tomam conta do povo de Judá. O que aconteceria à nação de Judá? Será que Jotão, filho de Uzias, seria um rei tão bom quanto seu pai foi? Um verdadeiro pânico então se estabeleceu em Judá. Judá havia sido contaminada pelo vírus do medo, como nós estamos vivendo nesse momento. Isaías, que era um dos profetas, e os historiadores vão dizer que Isaías era muito próximo da corte, porque Isaías escrevia muito bem. Isaías possivelmente era do clero, mas também era membro da nobreza. Muitos vão dizer isso por conta da escrita de Isaías, a forma como ele falava, a forma como ele escrevia. Isaías recebe essa notícia e o medo, o pânico que tomou conta de Judá, talvez também tenha tomado conta do coração do profeta. É por isso que Isaías, ele se dirige até o Senhor. E a grande questão é nós nos perguntarmos o que nós vamos fazer quando não sabemos mais o que fazer. Possivelmente Isaías estava diante do Senhor ali porque ele não tinha o que fazer. Possivelmente o pânico que tomou conta do povo de Judá também demonstrou às pessoas que elas não tinham mais o que fazer, nada estava no controle delas. E isso tem mexido muito com as pessoas nesses dias. Uma das coisas que o ser humano mais gosta na sua vida é a sua autonomia, ou a sua sensação de autonomia. Foi, aliás, por causa dessa pseudo-autonomia que Adão abriu mão do seu relacionamento com Deus no Éden. Ele queria tomar conta da sua vida. Ele queria comer o que quisesse. Ele queria descobrir todas as coisas. Não importava se Deus tinha um plano maior, não importava se Deus tinha um plano para ele, se o plano de Deus era perfeito, se o plano de Deus era de vida, ele queria autonomia. E hoje ainda as pessoas querem a sua autonomia e se regozijam na sua autonomia, achando que se eu tenho um carro, se eu tenho um meio de locomoção, então eu posso ir para onde eu quero. Se eu tenho dinheiro, então eu posso pagar um bom plano de saúde e aí dificilmente eu vou morrer. Se eu tenho uma casa para morar, se a casa é minha, então eu estou seguro. Se eu tenho um bom emprego, então eu estou seguro. Esse momento histórico que nós vivemos, surreal, essa pandemia pela qual o mundo tem passado, tem jogado tudo isso por terra. As pessoas têm carro, mas não podem sair de suas casas. As pessoas têm um bom emprego, mas não podem trabalhar e não sabem se daqui a 10, 15, 20 ou 30 dias o seu emprego continuará lá. As pessoas têm um plano de saúde, mas elas não têm certeza nenhuma se esse plano de saúde poderá garantir suas vidas.
o mesmo pânico que tomou conta de Judá naquele momento, 2.750 anos atrás, toma conta do coração de muitos neste momento. E é por isso que a mensagem de Isaías para nós é tão importante. O que fazer quando não sabemos mais o que fazer? Essa era a pergunta na mente de todos naquele tempo. Pode ser que essa seja a pergunta na sua mente nesse momento. Nesse contexto, então, Deus se manifesta a Isaías, trazendo uma mensagem libertadora para aquele momento de desespero. O direcionamento divino, a gente entende ele melhor se fizermos pelo menos 4 perguntas a esse texto, a essa visão que Isaías teve. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem eu vejo quando a tragédia me aflige? Preste atenção nisso. Quem eu vejo quando a tragédia me aflige? A maioria das pessoas, quando olhava para aquele quadro, a maioria dos moradores, dos habitantes de Judá, quando olhava para aquele quadro, via apenas um cadáver. Era a realidade deles. O rei havia morrido. Mas Isaías viu o Senhor. Mais do que isso, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mais do que isso, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os querubins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele viu que toda a glória do Senhor enchia tudo. A nossa tendência humana, muitas vezes, é de olharmos para o quadro que nós vivemos e vermos apenas desgraça. A nossa tendência, na maioria das vezes, é sermos os pregadores, os proclamadores da desesperança, ao invés de sermos os promotores da esperança. Quem nós vemos diante das crises, dos problemas que nos afligem? Essa sempre é uma escolha pessoal. Isaías podia ficar olhando para o cadáver do rei e ter o seu coração, a sua mente embevecidos pela tristeza e pela dor. Mas ao invés de fazer isso, ele vai então à procura do Senhor. Nessa crise do coronavírus se proliferam notícias devastadoras e quase não se ouvem vozes de esperança. Até mesmo no nosso meio cristão, há pregadores de uma falsa justiça, promovendo mensagens julgadoras com sentenças que dizem que isso é um julgamento divino. E com isso acrescentam mais peso, mais medo, mais desgraça à vida de quem já está morrendo, a parentes e amigos que estão em centros de tratamento intensivo. É algo muito temerário nós queremos ocupar o lugar de Deus, nesse lugar que é só dele. Como diz o pastor Elias Dantas, no setor administrativo do céu. Como diz Jeremias, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Neste departamento administrativo, o acesso nosso é limitado, mas o acesso de Deus é irrestrito. Aliás, o nosso acesso é limitado, e o acesso nesse lugar é limitado apenas ao Todo-Poderoso. No computador celestial, apenas quem tem a senha é o Senhor. E essa senha para nós é inviolável. O que nos resta então é o Departamento de Relações Públicas. Nós somos os porta-vozes da bondade do Senhor. Isto podemos ser. Podemos ser aqueles que geram atos de bondade. Isso é o que podemos fazer. No nível das relações públicas, afirmamos que Deus não é insensível ao sofrimento da humanidade. Ele não nos abandonou, ele continua sentado no seu trono, ele jamais perde o controle. Isaías, quando vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, percebe que não era Uzias o verdadeiro rei, mas o Senhor. E que nada tira o Senhor do seu trono. O plano de Deus não falha, nada pega Deus de surpresa. Deus é sempre o mestre em produzir o bem, mesmo diante de quadros de morte. Como um pai amoroso, ele age como nosso protetor. Como pastor, ele cuida de nós, ainda que estejamos em apuros.
como nosso confortador, Ele nos ajuda a passar pelo vale da sombra da morte. Quem nós vemos quando a crise nos aflige? Nós podemos olhar para nós mesmos e ver os nossos poucos recursos. Podemos olhar ao nosso redor e vermos nenhum recurso. Ou podemos olhar para o Senhor e vê-lo sentado no alto e sublime trono, com todas as coisas seguras em suas mãos. O Deus que tudo pode, o Deus que faz o impossível, o Deus que pode fazer novas todas as coisas. Mas em segundo lugar, uma segunda pergunta que eu devo fazer em momentos de crise é: o que eu vejo quando a tragédia me aflige? A primeira pergunta foi: quem eu vejo? A segunda pergunta é: o que eu vejo quando a tragédia me aflige? Essa pergunta é muito importante porque o que decidimos ver ou não nos derrota, ou nos aniquila, ou nos leva além. Ou o que nós vemos nos derrota e aniquila, ou o que nós vemos nos anima e enche o nosso coração de esperança. Eu e você podemos ver como muitos de Judá viram apenas o cadáver do rei Uzias. Ou eu e você podemos ver a vida brotando no meio dos cadáveres. Ou na linguagem do profeta Ezequiel, quando Deus dá a ele a visão do vale de ossos secos e de repente Deus vai juntando osso com osso, Deus faz daquele vale horrível de dor e de morte um lugar cheio de pessoas. Eu e você podemos ver apenas cadáveres, ou podemos ver a vida brotando como Ezequiel viu no meio daquele vale de ossos secos. E o Espírito de Deus soprando o seu vento abençoador e trazendo vida no meio da morte e na desgraça. Isaías viu o Senhor no seu alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam todo o templo. Quando nos treinamos para ver as situações como Deus as vê, descobrimos que sua presença enche todos os espaços. Tudo é preenchido com a sua presença rica, abençoadora, transformadora e renovadora. O que você tem visto nesses últimos dias? Diante de tanta notícia triste, diante de tanto choro trazido por esse vírus ao mundo, o que você tem visto? Quando olhamos para a história da humanidade, descobrimos que em momentos de tragédia, Deus tem usado a sua igreja para abençoar o planeta. Essa semana, a Gil, minha esposa, compartilhou um vídeo onde ela diz que nós podemos olhar para as coisas, olhar para esse momento apenas sobre a nossa perspectiva, a perspectiva apenas da nossa história, ou podemos olhar para tudo o que está acontecendo da perspectiva da macro história, ou seja, do plano redentor do Senhor, e fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que momentos como esse existiram em determinadas épocas muito parecidos. E em todos esses momentos a igreja se levantou para abençoar o planeta. Foram os cristãos, por exemplo, que estabeleceram os leprosários na Europa, quando todos lançavam os enfermos para fora das muralhas da cidade. Foram os cristãos que fundaram inúmeros hospitais para tratar as enfermidades nos momentos de calamidade. Foram os cristãos que criaram as universidades da Europa para gerar um grupo de pessoas preparadas para melhor gerir a vida da sociedade. Foram os cristãos que em Genebra criaram a primeira escola pública obrigatória para as crianças de todas as classes sociais, garantindo educação para todos. Foram os cristãos que nos Estados Unidos criaram as melhores universidades que ainda hoje abençoam a vida não só dos norte-americanos, mas de todo o nosso planeta. Foram os cristãos que, vendo as crianças abandonadas, as crianças sem ter o que fazer nas ruas do Reino Unido, criaram o futebol, criaram o basquete, para que essas crianças pudessem sair das ruas e melhorar sua autodisciplina e sua saúde. Foram sacerdotes cristãos que não abandonaram seus rebanhos, mesmo em meio à terrível peste negra, morrendo aos milhares, mas gerando vida
e esperança para milhões de pessoas. São os cristãos atuais que, diante da crise, juntamente com muitos outros, têm se levantado para responder com atos de bondade em uma prova cabal do nosso comprometimento com o nosso próximo. Aquilo que nós vemos pode nos empurrar para baixo, ou então pode nos impulsionar a fazer algo, a promover o bem. Tim Charles vai dizer que nós estamos nesse mundo para glorificar a Deus, fazendo bem ao outro. Mas em terceiro lugar, nós já falamos quem você vê, o que você vê. E em terceiro lugar, eu quero perguntar a você, como você se vê diante do mal que nos aflige? Como você se vê diante do mal que nos aflige? Esta é a sua e a minha opção. O profeta nos mostra isto muito claramente diante das notícias ruins e do pânico generalizado que tomou conta de Judá. Diante da visão que ele teve, Isaías vai dizer: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Esta reação de Isaías é muito comum para todos nós. Em momentos de crise, em momentos de desespero, nós nos vemos realmente fragilizados. Isaías se viu um homem pecador, Isaías se viu um homem incapaz, Isaías se viu como alguém que não podia fazer nada, como alguém que não podia ser agente de mudança nenhuma. Diante de tragédias ao nosso redor, tendemos a nos considerar incapazes de fazer algo que possa alterar a situação. E muitas vezes o negativismo pode começar a nos dominar. Quando o negativismo nos domina, nós alteramos a visão que temos de nós mesmos. Já não nos consideramos um fator positivo para o bem dos outros, mas seres incapazes de produzir o bem. Moisés estava revoltado com a escravidão do seu povo. Tentou iniciar uma libertação com as próprias mãos. Mas quando Deus o chama para libertar o seu povo, ele fala: ah, não, Senhor, eu sou pesado de língua. Jeremias estava preocupado com a situação do povo. O povo longe, afastado de Deus. Mas quando Deus o chama, ele diz: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Em momentos como esse, tendemos a nos ver, a ver a nós mesmos de uma maneira muito pequena, de uma maneira muito incapaz. Mudamos também o entendimento que nós temos dos outros seres humanos, nivelamos ao nosso próprio entendimento de nós mesmos. Olha, eu sou impuro e habito no meio de um povo impuro. Mudamos o nosso entendimento de quem Deus é, e os meus olhos viram o Senhor. Como o contexto das afirmações é negativo, a visão de Deus é julgadora, condenatória, negativa. É quase como se o profeta estivesse dizendo: estou liquidado, estou aniquilado, o juiz divino e severo está vindo sobre mim com toda a sua força, eu sou impuro, os meus olhos viram o Senhor, não há salvação, não há possibilidade de redenção para mim. No entanto, quando nós olhamos o texto, Deus decide alterar aquela visão distorcida e cruel que Isaías estava tendo, dele mesmo e do seu próprio povo. Deus envia o anjo sai do trono de Deus e com uma brasa toca os lábios do profeta e diz: você era, meu amigo, você era impuro. Tudo o que acabou de dizer você realmente era, mas agora você não é mais. Seus lábios estão purificados. Agora você é um agente de bênção, um agente de vida na vida dos outros. Com aquela tenaz, Deus redimiu o pecado de Isaías, purificou os seus lábios. Com aquele gesto, Isaías se via impuro, incapaz, aniquilado diante de Deus. E Deus diz: realmente você era.
mas a minha ação na sua vida agora te capacita a ser muito mais como meu instrumento de bênção na vida de outros. Mas em quarto lugar, a quarta pergunta que nós devemos fazer, a terceira é como você se vê. Mas a quarta pergunta é o que você vai fazer com aquilo que você vê. Já parou para se perguntar isso? Primeira pergunta, quem você vê? O que você vê? Como você se vê? E agora a quarta pergunta é, o que você vai fazer com aquilo que você vê? No texto de Isaías, Deus finalmente faz ao profeta uma pergunta-chave. Depois que Deus transforma a vida do profeta, depois que Deus muda a sua condição e a sua história, Deus então pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Este um por nós é maravilhoso. É um por nós da totalidade da Trindade divina. É um por nós da ação conjunta de Deus e de cada um de nós. Quem se unirá aos céus para resolver essa calamidade que o vírus está trazendo ao mundo? A grande pergunta é essa. Isaías conclui o texto dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora preste atenção, se você continuar lendo o texto de Isaías 6, você vai ver que depois que Isaías dá essa resposta para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus então dá a Isaías a missão que ele teria. E a missão de Isaías, quando depois você vai ler o texto na sua casa, ela não seria fácil. Ela não seria fácil. Amigo e amiga, meu irmão e minha irmã, nós vivemos um momento no qual nós temos que decidir se queremos ser a solução ou se queremos ser adição ao problema. Muitos agem como adição ao problema, semeando mais medo, semeando mais desesperança. Isso é horrível. Isso é horrível. Nós fomos chamados para sermos sal e para sermos luz. Se os nossos olhos forem luminosos, diz Jesus, todo o nosso corpo será luminoso. O que podemos fazer para ajudar o nosso próximo neste momento de incerteza e desespero? Nós já sabemos que Deus está do nosso lado. Nós já sabemos que Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Nós já sabemos que Deus é o único capaz de redimir, de transformar a realidade que nós estamos vendo. Mas como eu posso participar disso? Como eu posso participar desse plano redentor de Deus? Como eu posso fazer parte e ser um agente de mudança em toda essa história? O pastor Elias Dantas vai dizer que ele estava conversando com uma pastora que mora em Milão. E ela lhe contou de um pastor de 75 anos de idade que mora na cidade de Bergamo, onde o epicentro do coronavírus está acontecendo, no país da Itália. Ele contraiu a doença e foi hospitalizado. A pastora disse que enquanto aquele pastor de 75 anos de idade podia caminhar, ele saía por todos os leitos do hospital, orando com as pessoas, intercedendo pelos enfermos, intercedendo pelos doentes. Quando a condição dele já não mais lhe permitia caminhar, ele então só ficava deitado na sua maca, seu estado foi se agravando, então ele começou a orar pelos médicos, começou a orar pelos enfermeiros, começou a orar por cada pessoa que ia até ele naquele leito, enquanto ele pôde. A grande verdade e o final dessa história é que o pastor veio a falecer. Mas antes dele falecer, ele falou para todos com quem ele se encontrou naquele hospital sobre o amor de Deus e a graça de Deus. Quando não pôde mais andar, falou com os médicos e falou com os enfermeiros que cuidavam dele. E um médico relatou àquela pastora as palavras dele e as suas orações não transformaram a sua situação pessoal, mas mudaram a nossa vida. Eis-me aqui, Senhor, envia-me.
os dias que virão talvez não serão dias fáceis, como não foram nos dias de Isaías. A verdade é que, segundo as previsões, talvez haja muito desemprego, muito desespero. Mas eu e você, que cremos num Deus que continua sentado sobre um alto e sublime trono, nós temos então que dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu posso fazer algo, eu posso abençoar vidas. Talvez eu não mude minha situação pessoal, como aquele pastor, mas talvez eu mude, através do meu testemunho e das minhas palavras, a vida de muitas pessoas. O que você vai fazer com aquilo que você vê? Feche seus olhos. Fale com Deus. Peça que você, de alguma maneira, de uma maneira especial, seja um agente de esperança, um agente de transformação, um agente de mudança nos dias que virão. Não seja você aquele que vai apregoar a desesperança, mas seja você um agente de transformação. Talvez o que você vai fazer não vá mudar a vida de todos ao seu redor, mas pode ser o começo, pode ser o fio de esperança para alguém que já perdeu nesses dias. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus de paz, Deus. É um Deus de amor. Obrigado porque nada disso que nos acontece pega o Senhor de surpresa. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos ajude a ver o Senhor em meio a toda essa crise. Nos ajude, ó Deus, a ver o que o Senhor está fazendo. Nos ajude, ó Deus, a vermos a cada um de nós como o Senhor nos vê, ó Pai, diante daquilo que o Senhor já fez por nós. E a sermos, ó Deus, cooperadores do Senhor, Pai, na restauração, na transformação de toda essa situação. Mas clamamos a intervenção do Senhor sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, Deus, porque precisamos da ação do Senhor. Precisamos que o Senhor venha, ó Deus, e cure e restaure, ó Pai, e transforme tudo isso. Mas nos ajuda também a sermos cooperadores do Senhor nesse processo. Abençoe as nossas vidas, os nossos lares, ó Deus. Cada um de nós possa ser guardado, ó Pai, blindado pelo Senhor, ó Deus. Os nossos queridos, fica conosco. Abençoe em especial aqueles que estão doentes, ó Pai, na nossa cidade, no nosso país, ó Deus, no mundo, lutando contra essa doença. Que o Senhor, de uma maneira especial, traga esperança aos seus corações, traga cura às suas vidas, como aquela senhora, Deus, de 95 anos, ó Pai, na Suíça, que contra todos os prognósticos, ó Deus, saiu do hospital ontem, depois de um quadro gravíssimo. É a ação do Senhor, ó Pai. Abençoa, Deus. Abençoa especialmente também aqueles nossos irmãos que precisam sair para trabalhar, estar na linha de frente, ó Deus, lidando com tudo isso. Tem misericórdia, Pai. Protege suas vidas, guarda os livros de todo mal, Senhor. Protege suas famílias quando eles voltarem para casa, livra-os do mal. Livra-os do mal. Só o Senhor tem poder para isso, Pai. E agora, Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que de uma maneira muito generosa não nos deixe sós, mas que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, nosso Rei, as ternas e eternas consolações estejam do seu Santo Espírito estejam sobre nós e sejam vistas, ó Deus, através de nós. E em todos aqueles que professam o Teu nome, aguardam a Tua volta, Senhor, desde agora, meu Pai, para todo e todo sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Meu querido irmão, meu querido amigo,
Deus abençoe sua vida grandemente. Lembre-se do que você ouviu hoje. Lembre-se de enxergar Deus em meio às aflições. Lembre-se de ser um agente, cooperador de Deus nestes momentos. Deus abençoe sua semana, Deus guarde sua vida e muita saudade de vocês. Mas acredito que logo, breve, nós poderemos nos reencontrar pessoalmente. Mas enquanto isso não acontece, lembra do que nós falamos no último domingo. Pegue seu telefone, ligue para alguém durante o dia, ligue para um irmão da igreja, ligue para um parente que você não vê há muito tempo e pergunte: olha, como você está, eu quero orar por você. Faça isso. Faça isso. Talvez isso não vai mudar o mundo, mas isso vai trazer muita paz, muito consolo para a vida de alguém nesses dias. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Uma boa semana e fique em paz.